A proclamação das primeiras orientações e decisões de um governo indiciam o sentido das suas prioridades, a sua visão das necessidades essenciais e o foco da sua ação, que têm de passar pelo teste definitivo da sua concretização. O novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, indiciou essas prioridades que, se bem consigo interpretar, se situam nos domínios das condições de assistência na saúde das populações, na cultura do exemplo no rigor da gestão dos recursos e da ética de comportamento face aos bens públicos e na mudança da estrutura informacional pública, sempre tão fortemente politizada e, no caso são tomense, numa relação orgânica de dependência do poder político. Os sinais foram claros. Procedeu à nomeação de novos dirigentes para a televisão, a rádio pública e a agência de notícias, constituídas em exemplo e símbolo de mudança, numa lógica persistente de sustentar a relação com os cidadãos na base de uma comunicação favorável. Uma das grandes e boas reformas estruturais no país, e noutros em que o sistema de dependência domina, será porventura a do modelo organizativo e do sistema de regulação dos média, conferindo-lhes autonomia e responsabilidade institucional bem identificada. A decisão de suspender as viagens com fundos públicos ou de proibir a utilização de viaturas do Estado fora dos horários de serviço não é, a meu ver, apenas uma questão de contenção e rigor na gestão dos recursos públicos. O que essas decisões sugerem é a demarcação comportamental dos titulares de responsabilidades públicas. A ideia de que o exemplo de combate ao uso indevido de meios e o privilégio de um estatuto estarão na atenção do chefe do governo, tendo por referencial e paradigma as dificuldades sentidas pela generalidade da população são-tomense. No fundo, transmitir a ideia de que essas dificuldades são assumidas por todos, aproximando governantes e governados. Um outro sinal de prioridades é a intenção de atacar uma questão sensível da sociedade são-tomense, a da saúde, anunciando a requalificação do hospital, não sei mesmo se a construção de uma nova unidade, e do sistema de acesso aos cuidados médicos. Trata-se, sem dúvida, de um domínio sensível, como tantos outros que os são-tomenses sentem, desde a habitação ao saneamento básico, à água e à eletricidade, ou à rede viária, por exemplo. Mas o governo privilegiou a regeneração do hospital e a saúde, certamente pela relevância que encerra, mas a que não deverá ser alheia uma mensagem política de Patrício Trovoada e Dadaí, pela oportunidade de trazer à comunicação pública a questão dos 17 milhões de euros do afamado Fundo do Kuwait, que serviu de argumento de combate político e até judicial contra si e os seus ministros por parte do governo anterior. Procurou aqui, creio eu, uma certa lavagem da honra, fazendo saber que as verbas do fundo serão aplicadas justamente para o que foram negociadas. Estes três exemplos, comunicação social, contenção de recursos e comportamentos e saúde, estabelecem um triângulo de prioridades e uma multiplicidade de mensagens políticas implícitas que as enquadram. Uma questão séria e grave é, ao que se soube, a interrupção das ligações aéreas e marítimas entre São Tomé e Príncipe, pelo conjunto de impactos na vida das pessoas e pelo que representa num valor essencial de um Estado: a sua coesão interna, a fluidez das relações pessoais, o sentimento de pertença coletiva. No fundo, a ideia de nação. O desafio nesta matéria é de soluções conjunturais, prementes, ao mesmo tempo que se procura definir uma estratégia e um projeto estrutural de longo prazo que resolva a recorrente crise dos transportes interilhas. Prioridades são também compromissos sérios, e a opinião pública não deixará de estar atenta ao seu cumprimento.